Olá, sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje trataremos sobre análise em potência em regime alternado. E você pode me perguntar, Marley, por que uma aula específica para potência? Dada a importância dessa grandeza. Vamos imaginar que na engenharia elétrica nós temos uma aula, uma área com um sistema elétrico de potência, que ela é caracterizada por ter a geração, a transmissão e a distribuição de energia. Na verdade, ela envolve, né, é um fluxo de potência. Quando você estuda uma transmissão de energia, você tá estudando um fluxo de uma potência de um ponto a outro. Além dessa questão da geração, transmissão e distribuição de fluxos de potência, nós temos que nos preocupar ou temos que nos atentar sobre a potência dos nossos elétrodos eletrônicos, por um bom funcionamento desses equipamentos. Então, dada a importância dessa grandeza elétrica, vamos ter aqui agora uma aula específica sobre potência em regime CA. Vamos começar com potência instantânea. A potência instantânea ela é medida em watts ou watts. Ela é uma potência em um determinado instante, ou seja, é uma potência em qualquer instante de tempo. Então, a gente caracteriza matematicamente como a potência de um determinado tempo é a tensão vezes a corrente. Como estamos no regime alternado, estamos trabalhando com senoides, então eu posso considerar que a minha tensão vai ser uma tensão máxima cosseno de ômega t mais uma fase de tensão. E a corrente, de uma forma similar, é uma corrente, um I de T, depende do seu valor de pico, valor máximo, cosseno e a defasagem sobre ele. Da corrente eu chamei de θi, tá? Então, substituindo essas grandezas cossenoidais, né, senoidais ou alternados, na minha fórmula de potência instantânea, eu chego que a potência vai ficar a multiplicação dos valores de pico e a multiplicação dos cossenos. Se você for lá na trigonometria e ver como se dá a multiplicação dos cossenos, com uma pequena simplificação matemática, você chega que a potência instantânea é formada por meio de tensão máximo, de valor de tensão máxima de valor máximo de tensão, valor máximo de corrente, uma parte de multiplicando uma cosseno de 2 ômega t, soma das defasagens mais cosseno das diferenças de fase. Então, a gente observa aqui que nós temos a potência instantânea, ela é formada por duas partes. Uma parte a qual independe do tempo, ou seja, ela depende apenas das diferenças de fase, e a outra parte aqui que eu tenho, que depende do tempo, não só depende do tempo, como a frequência aqui é 2 vezes a frequência relacionada à tensão e à corrente, tá? Então, essa potência instantânea, ela não é muito simples de ser vista, se a gente pode pensar assim, tá? Mas ela refere-se à potência de um determinado tempo, tá certo? Então, como essa potência ela não é tão simples e tão fácil de medir, porque ela depende do tempo que esteja ocorrendo, temos aqui então agora a ideia de potência média. A potência média é a potência apresentada pelos instrumentos de medida. Visto que a potência instantânea ela depende do tempo, a potência média é uma média das potências instantâneas ao longo de um período. Então, ó, a gente viu aqui que a potência instantânea, ela depende de uma cossenoide, cuja depende do tempo, e uma parte que não depende do tempo. Se nós formos tirar a média dessa potência aqui, a média de uma cossenoide é nula. Então, a potência média ficaria dependendo apenas de meio de VMM cosseno da defasagem, porque a média dessa parte aqui da potência média vai zerar. Então, podemos dizer que a potência média é meio de Vm e M cosseno da diferença de fases. Vale salientar que é esse valor de potência que são apresentados pelos instrumentos de medida, tá? Então, quando você usa um watímetro para expressar o valor da sua potência, na verdade, você está apresentando ali
o valor de uma potência média. Se formos substituir esses valores por uma representação fasorial, onde a tensão vai ser dada por este fasor e a corrente vai ser dada por esse fasor. Então, podemos chegar à conclusão que, substituindo o meio de VMM por uma representação polar, representando agora por uma representação retangular, chegaríamos nessa representação aqui, meio de VMM, cosseno da diferença mais J, seno da diferença. Mas, atente-se, a minha potência média só depende de um cosseno. Só um detalhe, essa parte aqui é chamada de conjugado. Então, a gente vai representar por um VI asterisco toda vez que tratarmos de um conjugado, tá? Mas vamos lá, para representar a potência média em representação fasorial, eu só preciso da parcela do cosseno. Então, eu vou pegar a parte real do meu conjugado. Matematicamente, eu posso dizer, então, que a minha potência média é a parte real do meu conjugado, tá certo? E vamos lá. Quando a fase da tensão e a fase da corrente forem iguais, ou ainda a subtração entre eles for nula, a gente diz que as ondas estão em fase, tanto de tensão quanto a de corrente. E a carga que representa que elas estão em fase é uma carga resistível. Todavia, se a fase da tensão, subtraído com a fase da corrente, tiver uma defasagem de mais ou menos 90 graus, já vimos que representa uma carga reativa, certo? Vamos ver agora um pouquinho sobre potência aparente. Sabemos que a potência média é dada pela parte real do conjugado, ou meio de Vm e m cosseno de θ da diferença de fase. Eu posso reescrever como é meio, eu posso colocar como multiplicação de raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá meio, matematicamente dá a mesma equivalência. Só que a gente sabe que Vm sobre raiz de 2, tratando-se de uma senoide, né? Porque se não fosse senoide, o valor RMS, como já mostrado em algumas aulas para trás, não seria raiz de 2, ou 0,7. Mas por se tratar de uma senoide, o Vm raiz de 2 é o valor RMS da minha tensão e da minha corrente. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo, chamar aqui o VRMS e o IRMS, que são valores eficazes, por um S. Então, matematicamente, isso ficaria S cosseno da diferença de fases entre tensão e corrente. E a esse valor, a esse S, que é a multiplicação de tensão e corrente RMS, a gente chama de potência aparente. E a unidade de medida dele é o volt-ampere. A gente chama de potência aparente porque tensão vezes corrente, aparentemente, parece, desculpa a redundância, mas aparentemente lembra a potência em CC. Que potência em CC, o P é V vezes corrente. Só que aqui é RMS, então, aparentemente, lembra, é uma potência CC, mas os valores RMS em CA. Então, potência aparente é VRMS e IRMS, cuja unidade de medida é volt-ampere, tá? E então, a potência é um S cosseno da diferença de fase, e a parte do S, nós vimos chamamos de potência aparente, que é a tensão RMS vezes a corrente RMS. Já essa cosseno da diferença de fases é chamada de fator de potência. Então, nós podemos reescrever como cosseno da diferença de fase uma relação de potência. Então, é uma potência que a gente vai ver que chama de potência útil dividido pela minha potência aparente. Então, ela é o valor que eu multiplico para ter é um fator da potência, é um valor que eu multiplico a minha potência aparente para ter a minha potência útil. Então, ela é adimensional, o fator de potência é adimensional, visto que é uma relação de potência. Ela é considerada o ângulo cujo cosseno é o fator da potência. Então, é o ângulo cujo cosseno é um fator da potência aparente para eu ter a minha potência útil.
E esse mesmo ângulo, ou seja, a diferença de fase aqui de θV mesmo θi, é o mesmo ângulo que eu uso na minha impedância. Lembrando que a impedância é uma relação de tensão com corrente, então vai dar também uma diferença entre a fase da tensão e a fase da corrente. Então, o ângulo do meu fator de potência é o mesmo ângulo da minha impedância. Mas lembrando que fator de potência é o cosseno dessa diferença entre ambos. Tá certo? Vamos então agora ver a potência complexa, por fim, perdão, que ela contém a informação completa relativa à potência absorvida pela carga, mas é potência complexa. Então, só repetindo um pouquinho, potência complexa, ela contém todas as informações ou toda a informação relativa à potência absorvida pela carga. Eu posso dizer que ela é representada pelo S, geralmente em negrito, ela é meio do conjugado. Lembrando que conjugado é VRMS e RMS, da diferença de fase de tensão e corrente, tá? E aí, passando da forma polar para a forma retangular, eu digo então que a minha potência complexa, ela é dada por um VRMS e RMS cosseno mais J seno. E a unidade dela também é um volt-ampere. A potência aparente, na verdade, ela é só essa parte aqui, ela é o módulo da minha potência complexa, tá bom? Por isso que a unidade continua. Então, eu posso dizer que a minha potência complexa é a impedância vezes a corrente eficaz ao quadrado. Ou ainda, fazendo a relação com a lei de Ohm, é a tensão ao quadrado dividido pela impedância, tá? Então, a minha potência complexa é tensão vezes o conjugado da corrente. Substituindo, colocando que a minha impedância ela é dada de uma forma retangular, R mais uma J de uma reatância, então eu posso expressar que a minha potência complexa é a corrente eficaz ao quadrado que multiplica a minha impedância. Ou ainda eu posso chamar que a multiplicação do RI ao quadrado é o P, e a multiplicação da minha reatância com a corrente eficaz ao quadrado eu vou chamar de Q, que a gente vai ver que é a potência útil e a potência reativa. Mas vamos começar pela potência real média ou útil, tá? Então, a parte real da minha potência complexa, ela é chamada de potência real ou média. Ela é medida em watts. É aquela que vai ser dissipada pelo resistor, porque o resistor é a parte real da minha impedância, tá bom? Então, eu posso dizer que a minha potência real média útil, que é medida em watts, ela é a parte real da minha potência complexa. Ainda é I ao quadrado vezes R. Como ela é a parte real, eu posso dizer, então, que é o cosseno da minha potência complexa, potência aparente vezes o cosseno. Então, P é dada pela tensão eficaz vezes a corrente eficaz e cosseno da diferença das fases entre tensão e corrente. De uma forma similar, a minha potência reativa, que é expressa aqui pelo Q, ela é dada como a parte imaginária da minha potência complexa, ou ainda I eficaz ao quadrado vezes o valor da reatância. Como ela é a parte imaginária, eu posso dizer que é a minha potência, é o seno da minha potência complexa. Então, é VRMS, V eficaz e eficaz, multiplicado pelo seno da diferença entre fases, tá bom? Quando a minha potência reativa ela for nula, ou seja, quando eu não tiver o fator reativo, eu fico apenas com a potência real ou útil. Isso caracteriza que eu tenho apenas a parte real, então eu tenho uma carga pura e unicamente resistiva. E o fator de potência é máximo, é 1. Quando eu tenho a minha potência reativa menor do que zero, caracteriza uma carga capacitiva, por conta da reatância. A reatância de uma carga capacitiva ela é nula, então vai caracterizar uma carga capacitiva, e eu digo que o meu fator de potência ele está adiantado. Quando a minha potência reativa ela for maior que zero,
caracteriza uma carga indutiva, dado a característica da reatância, e o fator de potência, ele está atrasado, tá certo? Então, essas eram as potências que eu gostaria de apresentar para vocês aqui iniciar. Então, vamos fazer um breve resumo, um breve review aqui. Então, eu apresentei para vocês a potência complexa, é aquela que tem a informação de toda da potência absorvida por uma carga, né? Então, a gente normalmente representa ela por um negrito e a gente diz que ela é a potência útil ou potência relativa à carga resistiva, mas a soma da potência reativa, tá? Lembrando que aqui a unidade da potência reativa é volt-ampere reativo, ou Var, tá? Então, a potência complexa é representada por um P mais JQ, ou ainda tensão eficaz vezes corrente eficaz, e a diferença das fases entre tensão e corrente, aqui uma representação na forma polar. A potência aparente, a unidade também é volt-ampere, ela é um módulo, ou ela é um módulo da minha potência complexa. Então, ela é só a parte da tensão eficaz vezes a corrente eficaz. Ou ainda, raiz de P mais Q P ao quadrado mais Q ao quadrado. O P ela é chamado de potência útil, a unidade é o watts, é a parte real da minha potência complexa. Então, é a potência aparente vezes o cosseno da diferença de fase entre tensão e corrente. A potência reativa, relacionado à reatância capacitiva e indutiva, ela é medida em volt-ampere reativo e é dada como uma parte imaginária da minha potência complexa. Então, ela é a potência aparente vezes o seno da diferença do ângulo. E, por fim, o fator de potência é uma relação de potência útil com a potência aparente e ela é o cosseno da diferença entre fases. E, por ser uma relação de potências, ela é adimensional, tá bom? É muito comum nós representarmos a potência, né, útil, a reativa aparente, com um triângulo da potência, chamado famoso triângulo das potências, que a hipotenusa é a potência aparente, o cateto adjacente é a potência real, a potência útil, e o cateto oposto é a minha potência reativa. A unidade, como já dito, da aparente é volt-ampere, da real ou útil é watts, e da reativa é volt-ampere reativo. E, assim como em regime CC, as potências complexas entregue pela fonte ou fornecida pela fonte deve ser igual à potência complexa absorvida pela carga. É aquela lei da conservação de energia. O que a fonte entrega, as cargas elas têm que absorver, tá bom? E vamos terminar aqui com um exemplo numérico. Vamos lá. O exemplo diz: o circuito apresenta uma carga sendo alimentado por uma fonte, essa seria a carga alimentada por uma fonte, através de uma linha de transmissão. A impedância da linha é representada por 4 mais J2 e por um caminho de retorno. Encontre a potência real e a potência reativa absorvida pela fonte, pela linha e pela carga. Então, vamos lá. Para eu encontrar a potência reativa e real, eu posso partir do princípio de encontrar a potência complexa, tá bom? E a minha potência complexa, ela pode ser dada, então, pela tensão e a corrente conjugada. Então, eu vou partir para encontrar a corrente total. Se eu encontro a corrente total, eu posso encontrar a minha potência complexa, onde vai ter o valor da potência ativa e da potência reativa. Então, eu vou encontrar o valor requerido pelo exemplo. Tá bom? Então, vamos lá. Para eu encontrar a corrente total, eu preciso encontrar a impedância total. Então, eu posso dizer que Z total, ela é dada por um 4 mais J2 mais 15 menos J10. Isso aqui vai ficar 19 menos J8 ohms. Ou ainda na forma polar, o Z total, ele vai ficar 20,62 defasado de menos 22,83 graus
Isso aqui medida em ohms. Se eu tenho um Z total, eu posso encontrar a corrente total. A corrente dada pela relação de Ohm, ela vai ser dada como o I, ela é dada pela tensão, 220, dividido pelo valor da impedância, 20,62, defasado de menos 22,83. Eu tenho aqui o meu I total, o I, né, aqui como na questão, o I, ele é dado com 10,67 defasados de 22,83 graus ampere RMS, tá? Lembrando que esses valores são em RMS. Dessa forma, eu posso encontrar, então, a minha potência complexa produzida pela fonte. Então, para a fonte, eu posso encontrar aqui meu S complexo. Ele vai ser dado pela tensão RMS e IRMS, ou ainda pela tensão corrente conjugada. Então, eu posso dizer que vai ser a minha tensão, 220, vezes a corrente conjugada, esse valor com ângulo negativo. Então, vai ficar vezes 10,67 defasado de menos 22,83 graus. Isso aqui me diz que a minha potência complexa ela é 2.347,4 defasados de menos 22,83 graus volt-ampere, que é a unidade da potência complexa. Eu posso pegar ela aqui em retangular e e colocar ela em retangular. Então, meu S ele vai ser dado como 2.163,5 menos J 910,8, onde a primeira parte, ou a parte real, é a minha potência real, a minha potência útil, medida em watts. A segunda parte, ela é a minha potência reativa, ou Q, medida em volt-ampere reativo. Observe, o valor dela deu negativo. Se o valor dela deu negativo, eu posso afirmar que aqui o meu sistema ele está adiantado. O fator de potência ele está adiantado. Tá bom? Vamos agora ver para a linha e para a carga. Vamos começar vendo para a linha. Bom, a linha eu tenho esse valor de impedância aqui, tá? Então, eu posso utilizar a mesma linha de raciocínio, encontrar a potência complexa, então encontrar o P e o Q, mas para isso eu preciso encontrar o valor de tensão. Então, para a linha, eu preciso encontrar primeiro o valor da minha tensão. Qual a queda de tensão? Aqui, você poderia fazer um divisor de tensão. Tá? Eu vou fazer mesmo pela lei de Ohm. Vou botar aqui o V da linha. Ela é a minha impedância, 4 mais J2, vezes o valor de corrente. O circuito sério, a corrente é a mesma, então eu vou usar o 10 defasado de 22,83, tá? Você colocando os dois em retangular ou os dois em polar, você vai encontrar aqui a tensão da linha, ela é 47,72 defasados de 49,4 graus. Esse valor é RMS, tá? De tensão. Então, de volts. Só que lembrando que aqui é RMS. Então, daí eu vou partir para o cálculo do meu S. O S vai ser dado pela tensão corrente conjugada. A tensão da linha agora eu tenho, tudo é referente à linha, mas a corrente é a mesma porque o circuito é sério. Então, a tensão vai ficar 47,72, defasados de 49,4. O valor da corrente conjugada, Perdão, eu falei aqui, escrevi por partes, mas isso aqui é 10,67, tá?
Então, é 10,67 conjugado menos 22,83. Aqui você encontra que o S vai ficar aqui da linha 509,2, defasados de 26,57. Colocando em retangular, você acha que é 455,4 mais J de 227,76, cuja unidade é o volt-ampere, tá? Aqui eu tenho que essa parte aqui é o meu P real, né, a potência real, e essa parte aqui é referente ao meu Q. Observe que é positivo. Então, a potência real é 455,4 watts e a minha potência reativa é 227,76 volt-ampere reativo, né? E ele está atrasado porque o valor de tensão, o valor da tensão reativa da potência, repetindo, ele está atrasado porque o meu Q, potência reativa, ele deu positivo. Por isso que consideramos o sistema, relativo à linha, o sistema está atrasado, tá? E agora, para a carga, de uma forma muito similar ao que a gente fez na linha, eu vou encontrar a tensão da carga, que vai ficar 15 menos J10, que multiplica a corrente, tá? A corrente em série 10,67 defasada de 22,83, como encontramos antes, vai ficar 192,38, defasados de menos 10,87. Espera aí que eu só reescrever isso aqui. Então, a tensão na carga ela vai ficar 192,38, defasados de menos 10,87 volts RMS, tá? Então, o S para carga, ele vai ficar a tensão da carga, a corrente é única conjugada, que vai ficar 2053 defasados de menos 33,7. Isso em regime retangular vai ficar 1708 menos J de 1139. A unidade da potência complexa é volt-ampere. Onde aqui é a minha potência útil ou real, medida em watts. E aqui a minha potência reativa, medida em volt-ampere reativo. Ela, por estar negativo, para a carga, o sistema está adiantado. Vale a pena você conferir que o valor da potência complexa entregue pela carga e na linha, somando elas duas, deve dar o valor da potência da fonte. Tá bom? Então, era isso que eu queria passar relacionado à potência complexa para vocês. Esse quadro aqui, ele resume muito bem o que eu quis passar na aula de hoje. A relação de potência complexa aparente, útil, reativa e o fator de potência. E é nele que a gente vai trabalhar na próxima aula, que é a correção do fator de potência. Tá bom? Nos vemos na próxima aula.